É, Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Estamos abordando o assunto artigos, uma das classes da morfologia, né? Vimos a videoaula 1, parte 1, falando sobre os artigos definidos. E hoje vamos começar a parte 2. Venha comigo aqui com o professor Jordano Valente. Hoje vamos falar de artigos indefinidos. Os artigos indefinidos, eles são 4. Uma e a parte plural, uns, umas. Determinam de maneira vaga, indeterminada ou imprecisa uma pessoa, um objeto ou lugar a qual não se fez menção anterior no texto. Olha esse exemplo. Comprei umas camisas para seu aniversário. Eu não dou uma ideia, uma certeza de quantas camisas foram, nem de que tipo são, quais cores. Eu simplesmente disse umas camisas. Então é uma ideia muito vaga, como vocês podem perceber. Imprecisa, né? Já que eu não digo a quantidade, nem o formato, nem o tipo de pano. Eu não dou nenhuma certeza disso. Então, quando eu não tenho essa certeza, eu uso um artigo indefinido. Ok? Vamos continuar. Nós vamos ver o uso desse artigo junto com outra classe gramatical que não é o assunto de hoje, mas a gente vai dar uma contribuição para vocês entenderem melhor. Existe a contração. Contração é eu juntar o artigo mais alguma coisa e formar uma nova palavra. No caso aqui, nós vamos fazer a contração do artigo indefinido com preposições. Então, só para adiantar, né, nós vamos nos aprofundar no assunto. Preposição é o tipo de palavra que vai interligar umas ou mais palavras, substituído muitas das vezes por pontuações, como se fosse um conectivo, ok? Então, aqui nós vamos ver a contração do artigo indefinido com dois tipos de preposições, em e de, ok? Vamos esclarecer mais. Contraídos com a preposição em. Em mais o artigo vai virar num. Em mais uns, nuns. Em mais uma, numa. Em mais umas, numas. Então eu peguei a preposição e quando for adicionar com artigo, né, essa preposição em vai ser substituída pela letra N. E ela vai ficar na frente do artigo, formando uma nova palavra. Num, nuns, numa, numas. Agora vamos ver com a preposição de. Ele fez aquilo de propósito, a preposição de, ok? É um elo de ligação conectiva, como eu falei. Então, a preposição de mais um, dum. De mais uns, duns. De mais uma, duma. De mais umas, dumas. O que a gente percebeu? A gente pegou a preposição de e retiramos a vogal e deixamos apenas a letra D, que somada ao artigo indefinido vai formar uma nova palavra. Dum, duns, duma, dumas. Vamos ver alguns exemplos. Estou precisando de um dia tranquilo. Eu poderia falar assim. Mas também posso falar, eu estou precisando de um dia tranquilo e de uma bela noite de sono. Repara que em vez de eu colocar de um ou de uma, eu substituí por dum ou duma. Olha outro exemplo. Isso apenas seria possível se num mundo perfeito ou numa outra dimensão.
Então, em vez de eu dizer isso apenas seria possível em um mundo perfeito, eu pego essas duas palavras e junto numa só. Isso apenas seria possível num mundo perfeito, ou em uma outra dimensão, ou numa outra dimensão. Então eu substituo. Quando eu faço uma contração, eu pego duas palavras normalmente, junto-as, retiro alguma letra e formo uma nova palavra. É isso que nós estamos vendo aqui. Agora vamos ver alguns empregos dos artigos indefinidos. No primeiro caso, para dar ênfase na frase. ênfase é dar um tchan, né, uma atenção em alguma parte da frase. Vamos a alguns exemplos. Ela foi uma heroína inesquecível. Ela foi uma heroína inesquecível. Heroína. Eu estou dando ênfase nesse substantivo, heroína. Então, esse artigo está dando uma ênfase na palavra, no substantivo heroína. Aqueles gatinhos têm umas patas enormes. Então, uma está referindo-se a quê? Patas. Então, eu estou dando ênfase em quê? Nas patas dos gatinhos. Não é nos gatinhos, nas patas deles. Umas patas enormes. Ele é um cara de sorte. Aqui está mais fácil. Está relacionado ao substantivo cara. Ele é um cara de sorte. Ok? Um outro emprego que nós podemos utilizar é antes de numeral, dando ideia de aproximação. Então, ele esperou uma meia hora. Numeral, meia. Meia vem de 30, né? 15, metade. Tinha uns 16 anos aquele rapaz do acidente. 16. Então, repara, ele esperou uma meia hora. Então, o tempo que ele esperou aproximadamente, uma meia hora, não dá certeza. Voltando ao significado, né, de um artigo indefinido, ele não dá uma noção exata das coisas. Ele dá algo aproximado, alguma possibilidade, nenhuma certeza. Tinha uns 16 anos aquele rapaz do acidente. Eu não estou afirmando que ele tinha 16 anos. Existia uma proximidade, né? Era mais ou menos, se encaixava nessa idade de 14, 15, 16 anos. Então, ao invés de eu falar isso, 14, 15, 16 eu tinha uns 16 anos. Então, fica a estimativa de aproximação através do número 16. Ok? Um outro caso que a gente pode usar aqui é para comparar com alguma personalidade conhecida. Como assim? Ele parecia um Pelé jogando futebol. Quem é a personalidade aqui? Pelé. Pelé, nós todos sabemos, como brasileiros, né, ele é chamado também de rei do futebol. Então, quando diz ele parecia um Pelé jogando futebol, que significa dizer que qualquer que seja essa pessoa, um homem no caso, ele tinha muita habilidade, ele era um ótimo jogador, comparando ele ao Pelé, uma personalidade conhecida. Entenderam? Então esse aqui, esse Pelé, é uma comparação de uma personalidade com uma pessoa qualquer. Um outro exemplo. Aquela mulher é tão engraçada quanto uma Tata Werneck. Famoso humorista da Rede Globo, né, Tata Werneck. Então esse está comparando a Tata, a artista Tata Werneck, com uma mulher. Né? Lembra que eu não estou dando certeza de nada. Eu disse que parece, ou é tanto quanto. Não quer dizer que seja. Tá? Então nunca vai dar certeza. Mais um caso. Para referir-se à obra de um artista clássico. Aquela tela lembra muito uma outra de Michelangelo. Né? Michelangelo é um famoso... já morreu. Um famoso artista, né? Fez parte do Renascimento cultural e fez grandes obras artísticas.
Então, quando diz aquela tela, lembra muito uma obra de Michelangelo. Então, eu estou comparando uma tela, seja ela qual for, com uma obra desse renomado artista. Segundo exemplo, toda mulher jamais quer se parecer como uma Mona Lisa. Mona Lisa é aquele quadro famoso, né, em que há uma mulher que muitos dizem que é um homem vestido de mulher, né, dada a sua presença, a sua imagem, ela nos transmite não uma bela mulher, mas uma mulher de pouca beleza e de traços um tanto masculinos. Então, é como se fosse um terror, né, para a mulher. Né? Toda mulher jamais quer se parecer como uma Mona Lisa. Né? Comparando, né, que essa obra, né, toda mulher quer ser bela, né, ser reconhecida, ser chamada, elegante. O que nada tem a ver com a obra em questão. Um outro caso dos artigos indefinidos é para indicar alguém de uma família. Se a gente for investir em essa questão de famílias, existem dois aspectos de uso. Né? Existe o uso da família de famílias nobres, né? Famílias ricas, mas também nas famílias mais humildes. Isso também é muito utilizado, principalmente quando você viaja para o interior. No interior, né, são poucas pessoas, né, não é uma cidade grande, não tem uma população muito grande, nem diferente. E a maioria lá são descendentes de uma família, né, que chegou há décadas atrás e constituiu famílias e foi se multiplicando, mas mantendo o nome daquela família. Então, quando você chama a pessoa pelo nome da família, já fica fácil até de localizar por onde ela mora, por exemplo. É o caso de muitos municípios paraenses, por exemplo. Né? Você vai para tal município, vai lá, tem a família Nobre, a família Souza, a família Sacramento. Quando você ouve falar na família, você já tem uma noção de onde mais ou menos eles vivem. É mais ou menos isso que nós vamos encontrar aqui nos exemplos. Nunca mais passe na frente da casa de um Souza, ouviu? Então, não é que a casa se chama Souza, não. Na casa moram pessoas que têm o sobrenome Souza. Por isso a letra maiúscula aqui. Nunca mais passe na frente da casa de um Souza. Os efeitos daquela cidade vêm de uma Mourão, acreditem. Uma Mourão. Mas está errado, professor, não seria um Mourão. É porque aqui vem de uma Mourão, ou seja, as pessoas que têm esse sobrenome naquela cidade são todas mulheres. Podem ter um sobrenome masculino, mas são mulheres. Marcela Mourão, Beatriz Mourão, são mulheres, só tem o sobrenome Mourão. Então, tome cuidado com isso, né? Porque existe uma palavra logo masculina que eu já vou colocar o artigo indefinido concordando diretamente com esse substantivo. Então, estou dando exemplo aqui, né, um pouco diferente, para vocês terem essa noção. Né, que apesar de ser um nome masculino, mas os integrantes, no caso aqui que é de uma família pode ter homens e pode ter mulheres. Então, no caso aqui, são mulheres os exemplos que fazem parte dessa família, no caso, Mourão. Ok? Vamos ver se vocês entenderam o que nós vimos hoje. Leia a charge a seguir e encontre possíveis artigos indefinidos. Uma semente de milho, mas se eu plantar, posso ter uma espiga. Uma espiga, mas se eu plantar, posso ter várias espigas. E o pássaro ficou pensando, morreu. E as espigas até se multiplicaram, mas ele cansou de esperar, não é? Então nós temos aqui 1, 2, 3 exemplos de artigos indefinidos presentes nesse texto. Uma, né, está presente nesses 3 momentos aqui dessa charge. Vamos a uma segunda. Leia o texto abaixo e complete com artigos
indefinidos. Aqui está definido, mas são indefinidos, tá, gente? Então vamos lá. Foi alegria quando começou na terra a notícia da grande festa que a lua iria dar, Palácio de Prata. Repara que a ausência do artigo deixa o texto totalmente, dificilmente de ser compreensível, né? E foi surpresa quando se soube que festa não era oferecida ao sol ou a qualquer outro astro de primeira grandeza, mas sim honra, estrelinha das minúsculas estrelinhas que brilhavam no céu. Porque estranha fantasia a lua, alva soberana das noites luminosas, ia abrir portas do seu palácio para receber festivamente. Estrelinha humilde, pobre estrelinha sem classificação na multidão de estrelas do firmamento? Por quê? Então, vou dar um tempo, né? Eu gostaria que vocês dessem uma pausa no vídeo, tentassem fazer, que daqui a pouco a gente mostra a resposta. Vamos lá? Vamos ver se vocês acertaram. Essas são as possíveis combinações que vocês poderiam colocar nesse texto. Foi uma alegria quando começou na terra uma notícia da grande festa que a lua iria dar num palácio de prata. E foi uma surpresa quando se soube que uma festa não era oferecida ao sol ou a qualquer outro astro de primeira grandeza, mas sim em honra de uma estrelinha, uma das minúsculas estrelinhas que brilhavam no céu. Porque estranha fantasia numa lua, de uma alva soberana das noites luminosas, e abriu umas portas de seu palácio para receber festivamente uma estrelinha humilde, uma pobre estrelinha sem classificação na multidão de estrelas do firmamento? Por quê? Ok, galera? Espero que tenham entendido esse artigo. Nos vemos no próximo encontro. Até mais.